Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Vamos dar uma parada nos comandos do Java para olhar strings mais de perto. Strings são tipos complicados em qualquer linguagem, porque não são tipos simples, são cadeias de char que devem ser armazenadas juntas na ordem correta e com o delimitador nulo, ou /0, para identificar seu fim. A memória tem que ser alocada no tamanho solicitado e não deve estar fragmentada. Então, criar strings é um processo, entre aspas, doloroso para qualquer linguagem. No código aqui, vamos criar string 01 é igual valor 1 e string 02 valor 1 também. Mesmo conteúdo. If string 01 é igual a string 02? Se sim, system out println iguais. Caso contrário, é o else diferentes. Bem original, né? O teste. Vamos executar. Ele me mostrou que são iguais. Se eu colocar o string 2 aqui com o valor 2, o que será que ele vai mostrar? Diferentes. Nada extraordinário, né? Você já conhece o if e o igual, então você já entendeu o que o if está fazendo aqui. Correto? Como string é uma classe, podemos instanciá-la como tal. Vamos tentar. Na string 2 aqui, ó, eu vou colocar string é igual a new, que é um comando que cria a memória dinamicamente. String, que é o nome da classe. Nós veremos classe mais para frente, tá? E já com o valor 2 aqui. Vamos colocar valor 1. Isso. Teoricamente, tem o mesmo conteúdo, correto? Tá olhando aqui, ó. Então vamos executar, ele deve dar que elas são iguais, certo? Vamos executar. Ela deu diferentes. Pois é. E agora, né? Por que deu diferente? Esse tópico aqui não é básico, mas terei que explicar o porquê que você não tem que usar igualdades com strings. Isso aqui está errado. Ó. Você não pode usar isso aqui com strings. Quando você definiu string como se fosse um tipo, que é o que está aqui em cima, ele parece um tipo normal, né? O conteúdo foi gravado em uma tabela interna de memória. Ao fazer a comparação com o igual, o Java tentou comparar o endereço de memória das duas strings e não o seu conteúdo. Lembra que o anterior, a string 2 estava desse jeito aqui, ó. Então ele tentou comparar os endereços de memória. Como eu dei aqui um comando new, a classe string e um valor, esse new aqui criou uma memória dinâmica. Então quando você definiu uma string com new, você alocou uma nova memória para a string. E ela não foi colocada na tabela interna de strings. Daí, quando da igualdade, os endereços de memória não eram iguais. Por quê? Porque quando você cria uma string aqui, sem ser pelo comando new, que o new na verdade instancia classes. Quando você cria dessa forma aqui, ó, essa primeira forma, o que está acontecendo? O Java está colocando isso numa tabela interna dele. Então todas as variáveis que tiver o mesmo valor vão apontar para o mesmo lugar. Ele não vai criar novas memórias. É uma memória só que é utilizada com todas as strings que têm o valor igual a 1. Então quando você faz o teste string A é igual a string B, é porque eles estão apontando para a mesma memória. Ela não está preocupada com o conteúdo, e sim para a memória. Se está apontando para a mesma memória, o conteúdo é igual. Né? Faz sentido. Mas quando você cria com o comando new, você está criando uma memória, está criando um conteúdo em outro lugar da memória que não é a tabela interna do Java. Esse tópico, como eu já te falei, ele não é muito simples, mas para você entender que quando você cria com new, você cria uma memória, você aloca uma memória de um outro lugar que não é uma tabela interna do Java. E strings você nunca dá comparação de igual a igual. Nunca. Então, para fazer a comparação dos conteúdos das strings e não dos seus endereços, você tem que usar uma função que a própria classe string tem. Apesar de você não ter dado new aqui, isso daqui ele considera uma classe, ainda é uma classe. É que desta forma aqui você instanciou ela de um jeito diferente. Mas para fazer o teste você põe string 01 ponto equals, já apareceu ali, ó, e o nome do objeto. No caso é string 2, ele já colocou automaticamente para mim. Aqui ele está testando o conteúdo com essa função equals. Nossa, se eu passar o mouse por cima ele até já me informa. Ele está testando o conteúdo. Se o conteúdo das duas for igual,
elas são iguais. Não importa em que endereços de memória elas estejam. Um está no endereço A, outro está no endereço Z. Não interessa. O conteúdo é igual? É. Então ela vai retornar verdadeiro. Se executarmos, ele colocou iguais aqui. É meio complicado essa parte de strings, tá? Mas você tem que fazer um pouco de teste. Em geral, a gente usa dessa forma aqui, ó. Dificilmente você usa dessa forma aqui, que é new, a classe. Classe é um conjunto de instruções ou funções para um determinado fim, tá? Isso é uma definição de classe. Mas mais para frente nós temos um vídeo só sobre classes para você entender isso. Como que eu sei que é uma classe? Se eu clicar aqui, ó, Ctrl e botão direito, ele vai me mostrar que é uma classe aqui, ó. String.class, tá vendo? Se eu for lá para cima, ele vai me dizer qual é o package que ela tá, ó, java.lang, lembra de package que a gente já viu anteriormente? E ela é uma classe. Como que eu sei que ela é uma classe? Ela está escrita aqui, ó, class string. Então aqui dentro tem um monte de função que você pode usar de classe, que nós vamos ver também algumas delas, não todas. Concluindo, você deve sempre utilizar essa função equals. Esquece o igual a igual, ou terá problemas que não vai conseguir achar com facilidade. Uma string simples também é uma classe em Java, como você pode ver, como você vai ver agora aqui, ó. Por exemplo, vou apagar isso aqui, ó. Isso aqui é uma string simples, ó. Tá vendo? Isso é uma string, né? Conjunto de chars terminados com /0. Se eu der um ponto aqui, ó, ele vai me acessar as funções da string, porque automaticamente ele sabe que isso daqui é uma string. Se eu der uma execução, olha lá, iguais. Então, uma string sem estar definida aqui com o nome de variável continua sendo uma string. Por causa disso, ela é uma classe de strings. Legal, né? Aliás, evite comparar uma string entre aspas do lado direito. Deixa eu mostrar o que é comparar do lado direito. Você está aqui, por exemplo, string 02 equals. Tá vendo? A string ela está do lado direito da comparação aqui, do equals. Ela está do lado direito aqui. É uma boa prática fazer a comparação de uma string entre aspas à esquerda. Inclusive, em várias empresas que você for trabalhar, isso é um pré-requisito. O que é? É você colocar a string do lado esquerdo. E aí fazer o teste. É uma questão de performance e de boas práticas. Então é sempre a string, é sempre do lado esquerdo. Inclusive em C, C++ também, convenciona se você fazer a comparação de qualquer coisa fixa do lado esquerdo. Tudo que é variável fica à direita e o que é fixo fica à esquerda. Tá? Então segue o que a empresa, ou se você quiser fazer um code style seu mesmo, tenta seguir ele à risca. Tá? Mas se a empresa disser que tanto faz, você já tem um code style próprio. Mas se ela disser que é à esquerda, você tem que se acostumar a fazer à esquerda. Tá. Então já vai se acostumando a colocar à esquerda. Agora vamos ver algumas funçõezinhas úteis. Vamos apagar aqui e criar uma string 01. Um texto grande aqui. Mary tinha um carneirinho branco como a neve. Bem poético. E vamos imprimir algumas coisas aqui. Eu já vou imprimir a função direto. Só para você saber que elas existem. Então aqui eu vou montar string 01 ponto to lowercase, ou seja, tudo em minúsculos. Executando, olha lá, tudo está em minúsculo. Eu estava capitalizado o Mary aqui, mas ele colocou tudo em minúsculo. O contrário, to uppercase. Executando, tudo ficou maiúsculos. Eu quero saber o tamanho dessa string. Ela vai retornar um int. Language. Executando. 44 posições tem aqui. Eu quero concatenar a string mais uma outra string. A variável string, né, mais uma outra string. Executar. Olha lá. Concatenou sem maiores problemas. Nós já vimos também uma função que faz isso. Ponto concat. Nós já vimos no vídeo anterior. Faz a mesma coisa que o mais, só que o mais é mais utilizado. Né? Olha lá, faz a mesma coisa, sem mais problemas. Você pode testar se um determinado conteúdo está dentro da string, com contains.
Vamos procurar branco. Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Olha lá, ele retornou true, quer dizer, branco está contido na string. Tá aqui, né? Podemos retornar substring. Substring é um pedaço da string que tem início e fim. Então, substring, posição 2, 3. Se executarmos, ele pegou a segunda posição e foi até a 3. Aqui, gerando uma substring ou um pedaço de string, começando na posição 2, mas vai até a posição 3 menos 1. Então, o que ele faz aqui? Ele começa na 2 e vai até a 3 menos 1. Essa é a convenção dele, tá? Por isso que ele não colocou 2 caracteres aqui, colocou um só. Porque seria a posição 2 e a posição 3, certo? Seria o R e o Y aqui, né? Posição 2 e 3, mas não. Ele começa na posição 2 até a posição 3 menos 1. Então, é 2 em 2. É a posição 2 e até a posição 2. Né? Isso é meio complicado no início, tá? Tem que fazer alguns testes. Então é a posição do índice, mas o índice não é incluso, é sempre menos 1 aqui. Isso realmente gera dúvidas na hora de fazer, por isso é sempre interessante fazer testes das funções antes de implementá-las. Você pode procurar na web Java Online, que disponibiliza um pequeno compilador para fazer testes. Assim você saberá como a função está funcionando com a sua implementação. Mais funções aqui. Nós temos o replace, que troca uma string por outra. Replace Mary por John. Executando. Então, ao invés de Mary ter um carneirinho, na verdade quem tem é o John. Replace também é bastante útil para trocar uma string por outra, mas também para retirar um trecho da string. Por exemplo, eu não quero que o nome Mary apareça. Então, eu vou trocar Mary por nada, uma string vazia. Se eu executar, não tem mais Mary aqui. E se eu botar um espaço aqui ainda, ó, executar de novo, ele vai até tirar o espaço. Ele trocou Mary espaço por nada. Então é uma forma de remover um trecho da string. Lembrando que strings nunca alteram o seu conteúdo, nunca alteram o conteúdo da própria variável. Ela sempre vai retornar uma outra variável com alteração. Tá? Nós vimos isso no vídeo de tipos. Temos aqui um que nós já vimos no outro, que é o char et. Posição 2. Se executarmos, ele trouxe o R. Ele trouxe exatamente o caractere da posição 2. Lembrando que a string começa em 0. Por isso que o 2 parece 3 aqui, mas é 0, 1, 2. R. Então, essa função nós já vimos num outro vídeo. Ela obtém o caractere na posição, que você indicou numericamente ali. Também temos o join, que concatena uma string com um delimitador entre elas. Essa é legal. É geralmente usada quando você tem que formatar um arquivo, tá? Join, aí o delimitador é o espaço, o conteúdo é 1, depois é 2, depois é texto. Se executarmos, ele concatenou a string e colocou um espaço entre elas, que é o delimitador inicial aqui. Se eu colocar um pipe, ele vai formatar com pipe. Se eu botar ponto e vírgula, e assim sucessivamente. Ele é bom para gerar arquivos texto, tá, formatados. Um outro também muito interessante que a gente acaba usando bastante é o index_of. Index_of 1, por exemplo. Eu estou procurando a string 1, onde que ela começa? Lá, ela começa na posição 11. Se eu contar aqui de 0, a string 1 começa na 11. Mais uma interessante aqui. Deixa eu botar mais uns espaços. Vou tirar o ponto e vou botar uns espaços aqui à sua direita. E aqui eu vou usar uma função que chama trim. Trim mais ponto. Eu estou usando a função trim e ainda concatenando um conteúdo. Vamos ver o que ele vai fazer. Executando. Ele tirou os espaços à direita que estavam aqui e ainda concatenou o ponto no final. Aqui, ó. Uma outra função também que se mostra bastante útil é o format. Ele funciona muito parecido com o printf do C. Format. Aí você tem uma string que é dada pelo S e um numérico que é dado pelo D. É a mesma coisa do printf do C++ e do C. Aqui você diz uma string 01, e um conteúdo.
Se executarmos, ele colocou Merit um canelinho banco 22. Ele fez uma formatação de texto aqui. Isso é muito legal também. String at format retorna uma string formatada, como já disse. Você pode botar o porcentagem %S para string, o porcentagem D para numérico, o porcentagem F quando for um ponto flutuante aqui. Vamos botar aqui, ó, 3. Se eu botar o D, ó, ele dá erro, porque é um ponto flutuante. Mas se eu colocar o F, ele vai me mostrar aqui, ó. Tá vendo? Que são bastante utilizados também quando você quer formatar alguma coisa. É o S, o D e o F. São os que mais utilizam. Há outras funções que deixarei para você dar uma olhada. Basta criar uma string e colocar o ponto do lado dela e depois o Eclipse vai abrir todas as opções que aquela string tem disponíveis. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.